Já prepara o YouTube? Em seguida eu vou mandar um abraço para as cidades. Eu quero saber de onde os meus telespectadores da TV Arapuã eles estão assistindo o nosso programa. A informação, já vai preparando o YouTube, por gentileza aí, ô Breninho, prepara o YouTube que em seguida eu já vou chamar, porque na Paraíba há um memorial para um dos melhores e poetas mais conhecidos da região. Memorial Augusto dos Anjos, que nasceu e morou na cidade de Sapé por muito tempo. E por isso ganhou o memorial em sua homenagem. Vamos acompanhar a matéria de Jair Andrade? A Casa Amarela chama a atenção em meio ao verde na zona rural de Sapé. A construção, com cerca de 200 anos, se destaca em meio às ruínas e casarões imponentes que resistem ao tempo. Monumentos que guardam muita história sobre o passado do poeta Augusto dos Anjos. Do tempo da infância e da vida adulta do escritor, restam a casa onde funciona o Memorial e o Pé de Tamarindo. Andar por essas terras é fazer um passeio literário no universo augustiniano do poeta do eu. Entre o Pé de Tamarindo e a casa onde funciona o Memorial, há muita história para ser contada sobre Augusto dos Anjos e a família dele. Aqui onde funciona hoje o Memorial Augusto dos Anjos, era uma casa que teve uma importância muito grande na família dele. E a 500 metros daqui existia o engenho da família. Justamente um percurso muito pequeno para hoje, né? Para os dias de hoje. Para aquele tempo talvez nem fosse um percurso tão pequeno, tão grande. E ali, justamente onde tem essas ruínas, ficava a casa da família. E nos finais de semana, eles vinham aqui para essa residência. E essa residência que hoje funciona o memorial, tem um detalhe muito interessante. Aqui morava a ama de leite de Augusto dos Anjos. Era justamente nesse local que ele passou o maior tempo da vida de criança. E a casa que foi toda restaurada guarda muitas lembranças do poeta. Eu vou conversar com uma pessoa aqui que sabe muito sobre Augusto dos Anjos, que é o professor Aderaldo Elias, diretor do Memorial. Professor, seja bem-vindo. E nós temos aqui muitas lembranças de Augusto, inclusive histórias que pouca gente sabe, que o senhor vai contar para a gente aqui. E uma delas é aquela que os restos de Augusto nunca poderão chegar à Paraíba. Existem algumas injustiças com relação ao poeta e uma delas é a mais importante. Dizer que o poeta teria dito antes de morrer que nem depois da sua morte ele voltaria para esta terra, seus restos mortais. E isso é um equívoco. Antes de sua partida, ele vai ter um diálogo muito interessante com a sua viúva Esther Fialho. Ele vai dizer para ela: minha boa Esther, eu gostaria muito que o Guilherme e a Glorinha, seus 2 filhos, fossem educados na Paraíba. E mais, eu gostaria muito de poder descansar à sombra do tamarindo. O que ele quis dizer com isso? Que o seu corpo tivesse sido sepultado à sombra da árvore que ele tanto amou e onde toda a sua história começara lá atrás. Mas depois teve uma história da família, né, que tem aí um documento assinado que os restos dele não viriam para cá. Depois de um tempo da morte do Augusto, a viúva do Augusto retornou à Paraíba, dona Esther Fialho, e foi ter com o governador Castro Pinto uma conversa no sentido de obter apoio para a volta da família à terra natal. E esse apoio foi negado. Então ela, extremamente revoltada com essa situação, né, a falta de respeito, de apoio com Augusto dos Anjos, decidiu deixar um decreto que foi executado pelos filhos. É uma declaração registrada em cartório no Rio de Janeiro, onde eles proíbem terminantemente o translado dos restos mortais do Augusto dos Anjos para a Paraíba. Esse casarão, onde viveu a negra Guilhermina, ama de leite de Augusto dos Anjos, foi todo recuperado e adaptado para preservar a memória dela e do poeta. Os documentos, livros, as relíquias manuscritas e fotografias são todos bem protegidos. A 500 metros daqui está outra lembrança inseparável das memórias de Augusto dos Anjos, o centenário Pé de Tamarindo. Os nós no caule mostram a longevidade dessa árvore, que não oferece apenas frutos e sombra para quem vem aqui. Ela ainda é uma memória viva da história do poeta. A árvore gigantesca acolheu Augusto dos Anjos durante a infância e na vida adulta. Esse foi um local que funcionou como se fosse um santuário literário para ele. E nós estamos agora diante da maior testemunha da existência de Augusto dos Anjos, o tamarindo. Foi nessa árvore aqui onde ele escreveu vários poemas, onde ele, quando criança, já escrevia à sombra dessa árvore que já tem mais de 300 anos.
E aqui é um canto que a gente se sente uma energia diferente, né? Sobre a obra. Quando você pensa na obra de Augusto dos Anjos, você sente uns arrepios, né, quando chega aqui. Sim. Aqui as pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, meu querido, as pessoas se emocionam, choram. Até poetas que conseguem ter uma inspiração divina para escrever quando estão próximas a essa árvore, né, que já tem 3 séculos de existência e que é o maior símbolo vivo do poeta Augusto dos Anjos. Primeiro porque foi à sombra dessa árvore que ele foi educado junto com seus irmãos, cujo professor foi ninguém menos do que o próprio pai, Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos. E ao terminar as aulas, os meninos iam à casa grande e ele fugia e se refugiava aqui, sentado em um tronco da árvore, onde nos famosos momentos de introspecção, de meditação, de interiorização, o poeta compôs essa obra tão singular, tão única, né? Que até hoje desafia as grandes cabeças pensantes do Brasil e do mundo, que as pessoas não conseguiram ainda definir qual é de fato o gênero literário ao qual esse poeta pertence. Essa árvore era tão especial para Augusto dos Anjos que ganhou até uma poesia. O tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar dos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Augusto dos Anjos. Viva o poeta Augusto dos Anjos, um verdadeiro nordestino, paraibano de Sapé. Inclusive uma história que poderia ser, obviamente, explorada mais. Deveria ser explorada mais. A gente vê como a Europa ela consegue ser o que é hoje do ponto de vista de turismo. Porque na Europa, se você tiver, por exemplo, um negócio desse aqui, se fosse na Europa, amiga, essa não era a cidade, era a região, ela se transformava. Para quem foi Augusto dos Anjos, infelizmente nós não conseguimos compreender, porque infelizmente o brasileiro tem isso, essa cultura de não valorizar aquele que é filho da terra. Talvez você tenha mais valor fora do que na sua terra. E Augusto dos Anjos, para quem conhece da história, para quem conhece da literatura, para quem conhece da cultura, do quanto ele foi importante, sabe do nome de Augusto dos Anjos. Então, se isso daqui fosse na Europa, meu irmão, era uma cidade, era uma região que vivia em torno disso. Na Europa você tem uma rua, uma pedra que foi a pedra onde fulano de tal passou, que sentou lá naquela pedra. Um banco que fulano de tal sentou, um local onde fulano de tal tomou banho, um local onde fulano de tal teve uma passagem, passou um dia. Aí eles colocam, fazem um museu, fazem um local de visitação, pronto. Aquilo dali virou ponto turístico que, para a economia, meu irmão, não tem coisa melhor não. Tem muito disso na Europa. De você ir, de visitar os locais importantes do ponto de vista cultural, histórico. Tem muito disso, né? Se fosse lá, mas infelizmente aqui nem essa valorização as pessoas fazem. Deixa eu falar com o meu amigo Adilson agora, porque tá chegando